2 Coríntios 12, do verso 7 ao 10. E para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disto, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. E então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. E de boa vontade, pois, mas me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. E pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então é que sou forte. Amém? Às vezes, irmãos, nós nos deparamos com alguns espinhos na nossa carne ou no nosso corpo. Esse termo que o apóstolo Paulo denominou para as circunstâncias que às vezes nos fazem nos sentir desconfortáveis durante a nossa vida aqui. E eu sei que para algumas pessoas os espinhos se manifestam de uma forma. Para outras pessoas os espinhos se manifestam de outras maneiras, mas eu creio que todos nós já passamos por alguma situação na qual nós poderíamos identificar, como o apóstolo Paulo identificou, a presença de um espinho na nossa carne, um espinho no nosso corpo, algo que nos incomodasse muito. E nesse texto, o apóstolo Paulo vem falar que isso aconteceu na sua vida por conta de uma soberba espiritual que estava por acontecer, ou seja, não estava acontecendo. Paulo nunca teve problemas em confessar os seus erros, confessar os seus pecados, as suas fraquezas. Houve um momento em que ele disse: olha, o mal que eu não quero fazer, isso eu faço, e o bem que eu quero, isso eu não consigo fazer, ó miserável homem que sou. Então, Paulo era uma pessoa que convivia com as dificuldades dele, com as dificuldades dos outros, mas ele era uma pessoa com a mente aberta, com o coração e com o espírito aberto para receber de Deus não só a direção por onde andar, mas um discernimento espiritual do porquê as coisas estavam acontecendo na sua vida. Então ele começa dizendo nesse texto: para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações. Então havia na vida do apóstolo Paulo, e ele fala isso nos textos anteriores, muitas experiências que ele tinha passado com Deus, experiências em todos os campos imagináveis, mas aqui ele estava falando das experiências espirituais. E a soberba, então, que o apóstolo Paulo fala, é a soberba espiritual, aquela que muitas pessoas que já têm Jesus na sua vida, aquela que muitas pessoas que já receberam o Espírito Santo, em algum momento da sua vida começam a se deparar com a existência ou a pré-existência dessa soberba espiritual. Um tipo de pecado oculto que às vezes só será manifesto, só será visível quando já estiver tomando conta do nosso coração. Mas para isso, Paulo e nós hoje podemos contar com uma ação de Deus que nos protege e que nos dá direção e que às vezes nos livra de momentos assim. Então, queridos, nós olhamos que a Bíblia fala de uma forma muito clara acerca da soberba. A soberba material, a soberba física, a soberba emocional. A Bíblia fala que ela sempre precede a ruína, precede a queda. A Bíblia fala que Deus resiste aos soberbos, mas para quem tem coração humilde, Ele concede graça. E graça é favor imerecido. Mas a Bíblia também fala dessa soberba espiritual. Quando o cristão ele se acha muito íntimo de Deus e no fundo, ele já não está com essa intimidade toda assim. A Bíblia conta a história de alguns homens no passado que passaram por dificuldades por conta da soberba que estava em seus corações. Eu me lembro a passagem de Nabucodonosor, por exemplo. Era um homem, um rei, o rei da Babilônia, o grande império da Babilônia. E muitas pessoas vão conhecer, dentro de um contexto bíblico,
o que a Babilônia significa, o que significou naquele tempo. E Nabucodonosor foi a pessoa que liderou todo aquele império. E ele passou por um momento, ou alguns momentos na sua vida, de algumas revelações de Deus. Ele teve Daniel, um profeta do Senhor, ao seu lado, que tinha sido levado cativo de Judá, do povo de Israel, estava lá no meio do Império Babilônico e pôde revelar para ele os seus sonhos. Por conta disso, estava sempre ao seu lado como um dos seus conselheiros, um dos principais. E houve um momento em que Daniel revelou o seu sonho, que ele tinha sonhado acerca de uma grande estátua. E na revelação de Daniel, aquela estátua já representava os reinos que haveriam de se levantar sobre a face da terra. E Daniel teve uma revelação de que o reino de Nabucodonosor estava ali, mas representado não como um reino definitivo. Nabucodonosor ordenou que todas as pessoas adorassem, num determinado momento do seu reinado, uma estátua que ele fez, representando uma figura de um ídolo. E é interessante que, quando ele mandou fazer essa grande estátua, a estátua gigante, que haveria de ser adorada por todas as pessoas do Império Babilônico, ele já tinha tido este sonho, e que Daniel já tinha revelado para ele, que seria, com certeza, um dos motivos da sua queda. Mas nem por isso ele quis atender à revelação de Deus por meio do profeta. E foi justamente no momento em que 3 jovens do povo de Deus passaram por aquela provação, Sadraque, Mesaque e Abdnego, e que tiveram que optar por seguir a Deus, negando aquele ídolo que Nabucodonosor tinha construído, ou ir para a fornalha. E eles optaram por passar por uma experiência de provação na fornalha, e ali Deus os livrou. Mais tarde, Nabucodonosor veio a ter um outro sonho. E naquele sonho ele tinha visto uma grande árvore. E uma pessoa que representava, talvez a pessoa de Deus, dizia naquele sonho que deveria ser cortada aquela árvore. E aquilo incomodou demasiadamente Nabucodonosor. E ele então chamou Daniel. Daniel foi a única pessoa que teve a revelação do seu sonho. E Daniel disse para ele: olha, Nabucodonosor, essa estátua representa o teu reino. Acabou. Vai chegar um momento em que você cairá. E por você não ter sido uma pessoa humilde, por você não ter devotado a Deus a grandeza, por você não ter devotado a Deus o poder, por você ter se achado mais importante do que Deus, o seu reino passará de ti. E mais, Daniel teve uma revelação de que Nabucodonosor haveria de pastar como os bois, ele haveria de passar por uma crise, um surto, poderíamos dizer assim, psiquiátrico ou psíquico, e ele haveria de se comportar como um animal, ele teria que ficar preso. E isso aconteceu com Nabucodonosor. Mas por que isso aconteceu com Nabucodonosor? No livro do profeta Daniel, no capítulo 5, diz que ele foi tirado dentre dos seus filhos, ele foi levado para um campo, foi pastar com os bois, a sua morada foi com os jumentos montanheses, do orvalho do céu foi molhado o seu corpo, até que houve um momento em que ele conheceu que Deus era o Altíssimo e tinha domínio sobre o reino dos homens, e ele constituía os reinos e dava a quem ele quisesse o poder. Então, a soberba vinda pelo poder estava tomando conta do coração de Nabucodonosor. E Deus, naquele momento, manifestou para Nabucodonosor a sua justiça, o seu braço forte. Depois de Nabucodonosor passar por aquela situação, ele é redimido, numa segunda chance que Deus estava dando para ele. Mas, apesar de ter se envolvido emocionalmente e momentaneamente, pense nisso, envolvimentos emocionais são momentâneos, mas os envolvimentos que são
selados pelo Espírito Santo, são permanentes. Nabucodonosor não continuou seguindo a Deus. E o seu filho, Belsazar, quando assumiu o seu reinado, fez a mesma coisa. Deixou que o seu coração fosse tomado por uma soberba muito grande e abusou dos limites quando pegou os utensílios da casa de Deus e deu um banquete e começou a beber usando os utensílios do Senhor, utensílios que eram consagrados para Deus, que eles tinham trazido como despojos lá da nação de Israel. E naquele momento aconteceu uma coisa sobrenatural. A Bíblia narra no livro do profeta Daniel que uma mão apareceu na parede e sobre a caiadura da parede escreveu uma frase que ninguém conseguia entender, nenhuma língua daqueles dias estava sendo usada pelaquela mão que escreveu uma frase. E mais uma vez, só o profeta Daniel consegue interpretar aquilo que estava escrito naquela parede. E era aquela frase que dizia assim, Mene, Mene, Tekel, Ufarsin. E quando Daniel tem a revelação de Deus, ele diz assim, Mene significa que contou Deus o teu reino e o acabou. Tekel significa que pesado foste na balança e foste achado em falta. Pérez ou Farzim significa dividido foi o teu reino e dado aos medos e aos persas. E naquela mesma noite, o reinado babilônico acabou. Belsazar foi levado cativo, a Babilônia foi invadida pelos medos e os persas. E tudo acabou para aquele homem. Ficando aqui, irmãos, uma lição de que a soberba realmente precede a ruína. A soberba em todos os campos da nossa vida. Mas Paulo estava preocupado, sim, que a soberba viesse tomar conta do seu coração. E por conta disso ele estava entendendo que Deus tinha permitido, ou Deus estava permitindo, aquela presença do espinho na sua carne, ou seja, daquilo que o incomodava. E que ele tinha por mensageiro de Satanás. Ele diz no verso 7, e para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, ou seja, a pessoa que ele já era no âmbito religioso, como o apóstolo que ele era, com os milagres que eram feitos por meio das suas mãos, as ressurreições que Paulo fez, as curas que Paulo operou, para que isso tudo não ensoberbecesse o seu coração, ele diz, foi-me posto um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de que eu não me exalte. E que lição fica para nós, irmãos? Mensageiros de Satanás existem ainda hoje. É interessante a revelação que Paulo tem acerca da causa daquilo que incomodava a sua vida. E quando ele dizia mensageiro de Satanás, o termo mensageiro traz para nós um sentido de alguém que levava uma mensagem. A Bíblia nos ensina que os anjos são mensageiros de Deus. E a palavra anjo significa mensageiro. Mas aqui a aplicação não se refere a uma mensagem que vem de Deus, e sim uma mensagem que vem da parte do maligno. E com certeza era uma mensagem de acusação, porque a Bíblia nos ensina que Satanás é o acusador. Lá no livro de Apocalipse, capítulo 12, verso 10, diz assim, porque já o acusador de nossos irmãos é derrubado, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. Livro de Apocalipse mostrando no fim dos tempos, quando Satanás haverá de ser totalmente destruído. Então nós entendemos que era alguma coisa que vinha sempre na presença do apóstolo Paulo, o acusando sobre algo que talvez ele tivesse cometido no passado. O espinho na carne, para muitos teólogos, poderia ser uma enfermidade, mas também poderia ser um pecado, que no passado ele cometeu, do qual ele já havia sido perdoado, mas pelo qual ele estava sendo constantemente acusado por um mensageiro de Satanás. Agora, pare e pense comigo.
na nossa vida hoje, quantas coisas às vezes ficaram para trás, quantas coisas nós fizemos de errado, se não de todas elas, mas de muitas delas, nós já consertamos, mas constantemente, volta e meia, às vezes nós nos deparamos numa situação em que o acusador vem nos mostrar, nos estampar diante de nós, uma culpa que já não mais é nossa, porque em Cristo Jesus, por meio do sacrifício de Cristo Jesus, todas as nossas culpas foram canceladas. Isso é ou não é uma verdade da nossa vida? Muitas vezes, irmãos, nós passamos por dificuldades, mas o Senhor promete nos acompanhar durante todos os momentos da nossa vida. Mas nós temos aprendido que uma das condições que Deus tem colocado é que não pode haver convivência com o pecado. O apóstolo João diz que aquele que está em Cristo não permanece no pecado. Nós somos pecadores e seremos pecadores enquanto estivermos nesse corpo aqui. Mas a conformação com o pecado não é pertinente àqueles que já foram salvos por Jesus. E é nessa hora que o cristão realmente convertido precisa ter a consciência de que seus erros no passado precisam ser perdoados e precisam ser acertados. Quando Jesus encontrou Zaqueu naquela árvore e disse: Zaqueu, desce depressa, porque em sua casa me convém estar hoje. No coração de Jesus havia um discernimento acerca da vontade, da motivação de Zaqueu de se ver redimido, de se ver acertado diante de Deus, por conta dos seus pecados. E quando Jesus vai à casa de Zaqueu, Zaqueu faz questão de acertar a sua vida no passado, por conta dos pecados e dos erros cometidos. Ele disse assim: Senhor, em primeiro lugar ele demonstra solidariedade. Ele diz assim: eu vou dar metade dos meus bens para os pobres. Mas depois Zaqueu diz assim: e se em alguma coisa eu defraudei alguém, eu restituirei 3 vezes mais. O que isso significa, irmãos? Ele queria acertar o seu passado, e ele estava se comprometendo diante de Jesus, de acertar, de não deixar nada para trás. E Jesus disse: hoje teve salvação nessa casa. Então muitas vezes nós recebemos mensageiros de Satanás, que às vezes representam espinhos no nosso corpo, nos incomodam, porque nós não paramos, não fazemos como Zaqueu, não refletimos sobre a nossa vida, não avaliamos onde estamos errando, onde temos errado, não avaliamos, às vezes, os problemas que deixamos para trás, pessoas com quem nós não lidamos de forma correta, pessoas a quem nós magoamos, e que talvez hoje estejam esperando, ou sofrendo e esperando uma procura nossa, para um acerto de contas, ou um pedido de perdão. Nós precisamos liberar o nosso coração, mas também precisamos liberar o coração das pessoas com quem nós nos relacionamos. Irmãos, o Senhor Jesus pagou pelas nossas culpas, nos eximiu do castigo eterno, mas Ele não é complacente nem condescendente com os nossos erros. Ele exige de nós atitude e postura. E por conta disso, nós precisamos, às vezes, identificar os nossos erros, sabermos que mensageiros de Satanás existem, mas nós podemos agir em conformidade com a palavra de Deus e vencermos, anulando todo o poder acusador do maligno. Em 1 Pedro 5,8, o apóstolo Pedro diz assim: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como um leão, buscando a quem ele possa tragar. E eu quero dizer para você, da mesma forma que eu, você também pode ser um alvo de Satanás. E quando Pedro, o apóstolo, fala sobre a sobriedade, ele está falando de uma sobriedade racional, mas está falando também de uma sobriedade espiritual. Olha como as coisas se conectam, irmãos.
a soberba espiritual da qual o apóstolo Paulo estava se tornando cativo. E por conta disso, Deus permitiu que o mensageiro de Satanás o incomodasse. Aquela soberba espiritual tem a ver com a sobriedade espiritual que o apóstolo Pedro está falando. Uma pessoa sóbria espiritualmente não permite que a soberba venha criar raízes no seu coração. Se existe alguma coisa que nós temos que fazer, é resistir ao maligno. Aliás, a palavra de Deus nos diz: resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Mas antes da palavra de Deus dizer resistir ao diabo, e foi o apóstolo Tiago que falou isso, ele disse uma frase que às vezes nós não prestamos atenção. Ele diz assim: sujeitai-vos, pois, a Deus, então resisti ao diabo e ele fugirá de vós. A grande questão está na forma com que nós enfrentamos ou resistimos às pressões que talvez representem esse espinho na nossa carne. Nós precisamos nos sujeitar em primeiro lugar a Deus. Estarmos sujeitos a uma ação de Deus por meio do Espírito Santo. O cristão precisa querer esta ação de Deus na sua vida. A sede do nosso espírito pelo mover do Espírito Santo na nossa vida. Isso é estar sujeito ao Senhor. Estar debaixo da autoridade do nome de Cristo. E assim, o Espírito Santo vai se manifestar na nossa vida com poder, com graça, e nos fará vencer o maligno que muitas e tantas vezes vem nos tentar. Para concluir, o apóstolo Paulo diz na carta aos Efésios, no capítulo 6, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Então, se o apóstolo Paulo estava dizendo que havia um espinho na sua carne, ou seja, um mensageiro de Satanás que o incomodava, o mesmo apóstolo Paulo diz que se nós nos revestirmos com a armadura espiritual de Deus, nós poderemos vencer o maligno. Queridos, há uma outra lição que nós tiramos dessa passagem. Quando Paulo fala que por 3 vezes ele pediu ao Senhor que afastasse dele aquele mensageiro de Satanás, ou que tirasse dele o espinho na carne, eu fico imaginando sobre 3 momentos de intensa oração que o apóstolo Paulo fez. Qual é a maneira com que nós temos hoje para pedirmos algo a Deus? As orações. E aqui fica muito claro que algumas das nossas orações serão respondidas por Deus, não da maneira como nós esperamos que elas sejam respondidas. E Paulo insiste, ele ora pela 2ª vez, ele pede ao Senhor: Senhor, Tu já ressuscitaste pessoas por meio de mim. Senhor, Tu já curaste outras pessoas. Que custa para o Senhor afastar de mim esse mensageiro de Satanás, tirar de mim este espinho na carne? Entendo, irmãos, as nossas orações, elas serão sempre ouvidas por Deus, mas a resposta de Deus não será sempre a mesma resposta que nós esperamos receber dele. Deus pode nos responder com um sim, positivamente, no nosso entender. Deus pode responder com um não, negativamente, no nosso entender. Deus pode dizer: não é o tempo, ou seja, espera. Porque o tempo de Deus é o tempo certo para as coisas acontecerem. Mas preste atenção, o Senhor sempre responde positivamente no entender dEle. Porque a vontade dEle é boa, é agradável e é perfeita. Então, muitas vezes, o que é positivo ao nosso entender não é o que é positivo de fato. Porque Deus conhece todas as coisas, Ele conhece o nosso ser, Ele conhece as circunstâncias pelas quais nós estamos vivendo, conhece as pessoas com as quais nós estamos nos relacionando. Deus sabe do nosso passado, Deus sabe do nosso presente, Deus sabe do nosso futuro.
E a grande lição que fica é que nós precisamos confiar em Deus, crendo que a resposta que Ele está nos dando é a melhor que nós podemos receber. Muitas vezes, ao invés de tirar os problemas das nossas vidas, Deus vai utilizar esses problemas para o nosso bem. E foi o caso do apóstolo Paulo nessa situação. Agora, olha o que o apóstolo Tiago diz. Tiago 1, verso 13. Ninguém sendo tentado, diga de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém ele tenta. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência, ou seja, pelo seu próprio desejo. Agora, Tiago diz assim no verso 17: toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do Senhor, do Pai das luzes, em quem não há sombra nem variação de mudança. Então, o mesmo Deus que respondia no passado é o Deus que nos responde hoje. O mesmo pensamento de Deus no passado é o pensamento de Deus hoje, ou seja, os seus valores não mudam. E a fidelidade de Deus também não. Então, uma coisa nós podemos crer, como Paulo creu. Se Deus não tinha tirado o espinho da sua carne, ou seja, se aquilo que o incomodava, se aquela situação de dificuldade pela qual ele estava passando não cessava na sua vida, é porque Deus sabia que ele precisava passar por aquilo. Tanto que na primeira carta aos Coríntios, agora no capítulo 10, verso 13, Paulo diz assim: não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens, mas Deus é fiel, e Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar, mas quando forem tentados, Ele lhes providenciará um escape, para que o possam suportar. Em outras palavras, Deus permite provações nas nossas vidas, mas Ele promete que nós nunca seremos provados além daquilo que nós pudermos suportar. Deus sabe do seu limite. Deus me conhece, Deus te conhece. E quando Ele permite aquela situação na vida de Paulo, Ele sabia até onde poderia levar. E eu quero dizer para você hoje, talvez você esteja passando por uma situação difícil. Talvez algum problema ou algum espinho na carne. Deus sabe o porquê. Deus sabe para quê. Deus sabe até quando. Mas o importante para mim e para você é termos a certeza de que Deus está agindo na nossa vida também nesse caso. Amém? Isso é que nos traz segurança, irmãos. Isso é que nos traz segurança. Agora há uma outra lição na resposta que Deus deu ao apóstolo Paulo. Paulo pede ao Senhor, ora por 3 vezes. E a resposta que ele tem de Deus é: Paulo, Paulo, a minha graça te basta. A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. É interessante isso, não é? A graça de Cristo Jesus. Irmãos, o que significa graça? Graça, ela trabalha em oposição àquilo que nós entendemos como sendo mérito. A graça tem o poder de tirar o foco do mérito que nós achamos haver na nossa vida. Muitas pessoas acham que tem que fazer por merecer. Agora eu quero dizer uma verdade bíblica para você: por maior que seja o seu esforço em agradar a Deus, por melhor que sejam as obras que você esteja fazendo para o Senhor, nunca o que você vier a fazer ou o que nós viermos a fazer será suficiente para pagar o que Cristo fez por nós. E aí se aplica o conceito de graça. Foi por amor e foi de graça que Ele nos salvou. Então Paulo recebe de Deus uma palavra dizendo assim: Paulo, a minha graça te basta. Sabe o que isso significa, irmãos? Deus sabe até onde Ele quer nos levar, e Ele quer nos mostrar, nos ensinar,
que a presença dele na nossa vida é suficiente para nos fazer vencermos as dificuldades que nós estamos vivendo. Simplesmente isso. A minha graça te basta, ou seja, a presença minha na sua vida é suficiente para você sobressaltar, vencer esse espinho que está na sua carne. Talvez seja isso uma realidade na sua vida. Talvez esse espinho na carne seja uma questão na justiça que está pendente já há alguns anos, que vem se arrastando. Talvez o seu espinho na carne seja um problema de relacionamento familiar, talvez com algum vizinho, algo que te incomoda, porque todos os dias você passa e você o vê. Você passa na frente da casa do seu vizinho, ou o seu vizinho passa na frente da sua casa. Ou é um amigo de trabalho que há um tempo atrás você se desentendeu com ele, ou se decepcionou com ele, ou ele se decepcionou com você. E todas as vezes que você se depara com aquela situação, é como se fosse um mensageiro de Satanás que estivesse te acusando de algo pendente que ainda não foi resolvido na sua vida. A graça de Cristo Jesus nos basta, irmãos. E a presença de Jesus na nossa vida nos dará força para acertarmos essas pendências. Preste atenção nisso. Pendências precisam ser acertadas. E a graça de Cristo Jesus nos favorecerá nos momentos certos para que isso venha a acontecer. Amém? Por isso Paulo diz, a minha graça te basta. Meu favor que você não merece, te basta. E eu estarei contigo durante os momentos da sua vida. É interessante que Paulo tinha uma convicção de que ele estava certo, nos caminhos certos de Deus. Foi ele quem escreveu aos Romanos, no capítulo 8, verso 28, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. E olha que, nesse momento, ele está vivendo uma situação constrangedora, de incômodo da sua vida, mas com a consciência santa de que tudo aquilo que estava acontecendo com ele, de que aquele espinho na sua carne, estava cooperando para o seu bem. Entenda, se há algo que Deus está permitindo acontecer na sua vida, é porque há um propósito de Deus também com isso. Mas Deus não quer que isso fique para sempre, preste atenção. Deus não quer que isso fique para sempre. Existe o tempo de Deus, tempo certo para isso se manifestar na sua vida. Amados, como que o poder de Deus pode se aperfeiçoar na nossa fraqueza? Ou na nossa vida, poderíamos pensar assim. Talvez haja uma tendência humana nossa de interpretar os nossos problemas ou os problemas pelos quais nós estamos passando como sendo um afastamento de Deus da nossa vida, como sendo um desprezo de Deus por nossa vida ou por aquilo que está envolvido na nossa vida. Mas nós precisamos olhar, por exemplo, para a vida de Jó. Jó era um homem íntegro, Jó era um homem reto, Jó era um homem que tinha uma vida piedosa, uma vida de adoração, praticamente correta aos olhos de Deus, mas Jó estava incorrendo numa tendência de pecado, da mesma forma que estava acontecendo na vida de Paulo, a soberba espiritual. Preste atenção que Jó chega a dizer que ele ofertava a Deus um sacrifício todos os dias e que, para ter a certeza de que os seus filhos também teriam sacrificado ao Senhor, ele oferecia sacrifícios pelos seus filhos, caso algum dos seus filhos tivesse esquecido. Então aquele homem estava se achando uma pessoa super espiritual. E o que Deus fez com Jó? Permitiu que um mensageiro de Satanás tocasse nos seus bens, na sua família, na sua saúde, mas não tirasse a sua vida. E no final da história, Jó diz assim: agora eu entendo o que aconteceu. Me arrependo no pó
e nas cinzas. Se Jó disse que ele tinha algo do que se arrepender, é porque ele tinha alguns pecados ainda para se acertar diante de Deus. Ele não era a pessoa que ele pensava ser. Ele ainda precisava se humilhar. A enfermidade que ele passou, as perdas materiais pelas quais ele passou, as perdas familiares, foram permissão de Deus para que ele pudesse crescer em espírito. Pense numa coisa, irmãos, raciocina comigo, o que de maior valor nós temos nessa vida aqui? Raciocina comigo, o que de maior valor você tem na sua vida aqui? Talvez você queira incorrer no erro de pensar na sua casa, nos seus bens. Talvez você incorra no erro de pensar que é a sua família. Se fosse a tua família, Deus não deixaria o mensageiro de Satanás tocar na família de Jó. Sabe qual é o maior bem que nós temos nessa vida aqui? Aquilo que nós vamos levar para a vida de lá, para a eternidade, que é a nossa alma, o nosso espírito. É nisso que Deus está mais interessado. Existem bênçãos de Deus para a sua casa, para a sua família. Existem bênçãos de Deus em prosperidade material para você também. Vai depender de como você vai usar tudo isso para o reino de Deus. Mas o que você tem de maior valor nessa vida aqui é a sua alma, é o seu espírito. Por isso que a maior bênção, o maior dom que alguém pode receber de Deus é a sua salvação por meio de Cristo Jesus. E amados, Jó passou por esse momento difícil e ele entendeu que tudo que ele passou somou como experiência construtiva e positiva na sua vida. Depois Deus lhe deu tudo em dobro que ele tinha aqui, mas o ganho que ele teve espiritual, ele só poderia ter tido se ele passasse a experiência que ele passou. O rei Ezequias, por exemplo, diferente de Jó, o rei Ezequias já vivia num contexto mais moderno, poderíamos dizer assim. Estava no palácio, e a sua vida espiritual não estava tão boa quanto a vida de Jó. O rei Ezequias permitiu a construção de ídolos no meio do povo de Israel. Então, o pecado da idolatria estava estampado no reinado, ou na gestão do reinado de Ezequias. Sendo Ezequias um homem de Deus, criado nos princípios de Deus. E aí nós entendemos aquele texto que Jesus disse: a quem muito foi dado, muito será cobrado. E isso se aplica, irmãos, a nós hoje. Cristãos que acumulamos experiências e mais experiências com Deus. E a única forma que eu tenho para dizer que uma pessoa que é cristã há muito tempo e que acumulou muitas e muitas experiências com Deus, a única coisa que eu tenho a dizer biblicamente acerca dessa pessoa é que ela será muito mais cobrada de Deus do que das outras, porque o amor de Deus é igual para todo mundo. E às vezes os cristãos estão criando um patamar que tem a ver com a soberba espiritual para si, querendo alegar tempo de casa para Deus. Cuidado, a quem muito foi dado, muito será cobrado. E sabe o que aconteceu com o rei Ezequias? Deus permitiu uma enfermidade na vida daquele homem. E o profeta Isaías foi até ele dizer: essa enfermidade é para a tua morte. Interessante isso, né? O profeta de Deus vai até um leito dizer: arruma a tua casa, põe em ordem a tua casa, porque esta enfermidade que você tem é para a tua morte, os teus dias vão acabar. Mas a graça de Cristo Jesus se manifesta, irmãos, e ela tem poder para mudar a nossa história. E na vida de Ezequias foi assim. Ele virou e orou e falou com Deus e disse assim: ah, Senhor dos nossos pais,
O verdadeiro Deus que se relacionou com seus pais, com seus antepassados, que fez promessas. Ele assumiu as suas culpas, ele disse: eu tenho errado, mas eu prometo melhorar, prometo acertar. Naquele momento Deus deu uma chance a Ezequias. Ele acrescentou mais 15 anos de vida, e foram suficientes para que ele pudesse viver consertando tudo aquilo que ele tinha feito de errado. Talvez hoje você esteja vivendo um momento assim, de coisas erradas que estejam ainda acontecendo na sua vida. E às vezes você recebe uma mensagem do maligno, mas às vezes você recebe uma mensagem de Deus. E a mensagem de Deus sempre será no sentido de que há uma oportunidade para você. Basta você se arrepender e basta você crer que o Senhor pode se manifestar para você.